Boa noite, irmãos. Como sempre, é uma grande alegria poder recebê-los para a mensagem de Deus a cada final de semana, a cada domingo, e juntos celebrarmos ao nosso Deus em reverência ao seu nome. Embora hoje nós estejamos vivendo tempos difíceis, o Senhor, para com a sua igreja, tem sido gracioso e tem nos dado grande oportunidade de poder, como igreja, cultuá-lo, bendizê-lo, prestar o seu serviço. Como é bom, irmãos, estar junto à igreja para servir a Deus. Para que continuemos as nossas mensagens em Romanos, nessa ocasião peço que os irmãos abram as suas Bíblias no capítulo 4 e vamos ler dos versos de 1 a 8 para a mensagem desta noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, dos versos de 1 a 8. Diz assim o texto sagrado: Portanto, que diríamos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, àquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Até aqui, queira Deus aplicar essa passagem em nossos corações e nos guiar a entendê-la. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos ajude. Querido Deus e Pai, o Teu nome é exaltado neste lugar. Queremos render-te graças, glória, reconhecendo o Teu poder e majestade. Diante da Tua palavra que é poderosa, suplicamos amparo, auxílio, direção. Nos ajude, ó Deus, e que o bom entendimento das Escrituras seja traduzido na prática, e assim que vivamos para a glória de Deus. Eu te sou muito grato por estar nesta noite com esses irmãos, e assim, como igreja de Deus, prestar-te culto. Então, mais esta vez, Senhor, eu te peço, dirige as nossas vidas no entendimento das Escrituras, de que sejamos atenciosos para ouvir aquilo que o Senhor requer de nós. Essa é a nossa oração e a fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade aí às nossas exposições em Romanos, hoje eu gostaria de contemplar com vocês nessa passagem a prova da justificação pela fé. O apóstolo Paulo rebusca na revelação do Antigo Testamento algo que comprove
àquilo que ele ensina. Obviamente, o ensino do Evangelho não pode discordar com a revelação contida no Antigo Testamento. Na verdade, tem que concordar. E assim, por meio de 2 exemplos, o apóstolo Paulo, então, comprova, irmãos, a realidade da justificação pela fé a partir da revelação do Antigo Testamento. Depois de encerrar todos os homens debaixo do pecado, Paulo demonstrou que Deus aceita o homem pela fé. Nós temos visto isso nas últimas mensagens. Deus, irmãos, nos acredita justiça com base na cruz. Uma justiça que provém dele nos é creditada, nos é adicionada à conta negativa, para que então possamos ser aceitos por ele. A nossa fé em Cristo, portanto, nos é creditada como justiça diante de Deus, para que sejamos absolvidos e alcancemos vida eterna. Cristo Jesus fez tudo o que foi preciso para que nós fôssemos justificados. A sua justiça perfeita nos é aplicada mediante a fé no Calvário, mediante a fé no seu sacrifício e em tudo aquilo que ele fez por nós. Então é uma justiça que vem de Deus, não é uma justiça humana, não é uma justiça própria, ela não é meritória, mas é divina, creditada a cada um de nós para a nossa justificação. Na passagem anterior, Paulo explicou que a justificação pela fé produz bons resultados na carreira cristã. E no domingo passado nós pudemos contemplar algumas coisas que a justificação nos advém, ou algumas coisas que a justificação produz nas nossas vidas cristãs. Nós falamos sobre a humildade, sobre a unidade, sobre santidade, tudo aquilo que Deus requer de nós, os que recebemos justiça da parte de Deus, os que fomos justificados. Agora, nessa passagem, Paulo utiliza as escrituras do Antigo Testamento para provar a realidade da justificação pela fé. A justificação pela fé é a verdade. Deus aceita o homem não pelo homem. Deus aceita o homem por uma justiça que ele mesmo providenciou. Nós, por nós mesmos, irmãos, não agradamos a Deus. Não podemos fazer nada que o satisfaça. Não podemos fazer aquilo que cumpra as suas demandas altíssimas. Foi por isso mesmo que ele veio, na pessoa do seu Filho, e pôde assim, irmãos, nos resgatar e nos substituir. O que o apóstolo Paulo ensina, portanto, não é algo novo, mas tem base fundamental no Antigo Testamento. Longe de ser nova, a doutrina da justificação pela fé é tão velha como a fé judia. A verdade, irmãos, é que Deus, desde os tempos mais remotos, aceita o homem e sempre aceitou o homem pela fé. Infelizmente, em alguns grupos evangélicos, as pessoas ensinam que no Antigo Testamento Deus salvava as pessoas pela lei, e no Novo Testamento Deus salva as pessoas pela graça. Mas isso é uma grande inverdade. Deus nunca salvou ninguém pela lei, nunca salvou ninguém baseado nas obras da lei, pelo que os homens fizeram ou pelo que eles deixaram de fazer. Nunca foi assim. Sempre foi pela fé, sempre foi pela graça, né? A diferença é que os antigos olhavam para o futuro e contemplavam a vinda do Messias, para que no Messias eles fossem resgatados. Hoje nós olhamos para o passado e observamos uma promessa de Deus que foi cumprida para a remissão, para a purificação de todos os nossos pecados. Então, irmãos, a maneira de Deus salvar o homem sempre foi uma só, pela fé que há no Messias. Então, a verdade central do texto para a gente
para que sirva de lição nas nossas vidas é a seguinte: a justificação pela fé é comprovada pelas Escrituras do Antigo Testamento. Paulo não está falando algo novo, Paulo não está falando algo esquisito. Paulo está simplesmente ensinando algo que veio de Deus por revelação, desde as páginas do Antigo Testamento, desde os tempos mais remotos. Lembrem-se, irmãos, a justificação pela fé é comprovada pelas Escrituras do Antigo Testamento. Nesta noite, eu quero contemplar algumas coisas nesse texto para solidez da nossa fé, né? Do entendimento de que pela fé em Jesus Cristo, irmãos, somos aceitos, Deus nos justifica e podemos gozar de salvação e vida eterna. Mas de que modo a justificação pela fé é comprovada pelas Escrituras do Antigo Testamento? Nós vamos dividir o texto da seguinte forma, irmãos. Primeiro, ela é comprovada pelo exemplo de Abraão, versículos de 1 a 5. E depois, a justificação pela fé é comprovada pelo exemplo de Davi. O apóstolo Paulo seleciona dois personagens do Antigo Testamento. E através dos seus exemplos, ele então comprova a realidade da justificação pela fé a partir das Escrituras do Antigo Testamento. Então, de que modo a justificação pela fé é comprovada pelas Escrituras? Veremos primeiro pelo exemplo de Abraão, versículos de 1 a 5. Veja como Paulo introduz essa passagem, irmãos, dizendo: portanto, que diríamos do nosso antepassado Abraão? Ele lança uma pergunta aos seus ouvintes. E com essa pergunta, Paulo evoca a figura mais importante na história dos judeus. Abraão, o pai, dos judeus. Uma vez que a igreja em Roma era formada também de judeus, o exemplo de Abraão é significativo aqui no argumento de Paulo. Ele chama a atenção para a figura de Abraão. E é importante também hoje, nessa noite, contemplarmos, irmãos, Abraão, quem foi ele e como Deus o aceitou. E aqui nós temos a melhor maneira de defender a verdade, ou seja, a citação bíblica. O apóstolo Paulo, irmãos, utiliza-se aqui de um instrumento determinante na sua argumentação, a Bíblia. Quando ele defende a justificação pela fé, ele faz uma citação bíblica. Paulo utiliza a Bíblia, que para os judeus era sagrada, a fim de apresentar a realidade em que a justiça de Deus nos é atribuída pela fé e não pelas obras. E isso aqui, desde já, se torna uma grande lição para as nossas vidas, não é? Toda a nossa argumentação, toda a nossa doutrina, toda a nossa teologia precisa ser bíblica. Porque a Bíblia é sagrada, ela vem de Deus. E nós temos aqui argumentos, irmãos, inquestionáveis, porque a Bíblia é a palavra de Deus e nela podemos, portanto, fundamentar fé, satisfação e verdadeira consideração. Versículo de número 2, continuemos. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Interessante como funciona aqui o argumento do apóstolo Paulo. Se a justificação de Abraão estivesse, portanto, baseada nas obras, irmãos, ele teria motivo para se gloriar. Ou seja, ele fez alguma coisa e, ao fazer alguma coisa, esperava paga em troca. Esperava salário em troca. Mas, como já vimos, a justificação pela fé exclui qualquer vanglória, exclui qualquer glória ou orgulho. Por isso, irmãos, ao acrescentar não diante de Deus, no versículo 2, Paulo quer dizer que Abraão não foi aceito por Deus pelas obras, mas foi aceito pela fé.
passagem, é importante lançarmos mão de algo que estava por trás disso daqui. Porque muitos judeus ensinavam que a justificação era pelas obras. E Paulo vai provar, com a Bíblia dos judeus, que a justificação não é pelas obras. Deus, irmãos, não deve nada a ninguém. Paulo vai dizer isso aqui. A justificação é pela fé, é um dom. É algo que Deus nos deu gratuitamente. Relembrando aqui o versículo 2, isso significa que Abraão nunca teve motivo para se gloriar diante de Deus, pois nunca fez nada para a sua justificação, apenas creu na palavra da promessa. Abraão depositou fé, e a sua fé lhe foi creditada como justiça. A história de Abraão é uma confirmação fundamental, irmãos, da justificação pela fé. Veja o versículo 3, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Creditado como justiça. Aqui Paulo está fazendo a citação de Gênesis capítulo 15, versículo 6. Mas vamos contemplar um pouco da história dele, e assim observar como Deus o aceitou. Vocês se lembram, irmãos, que Abraão era um pagão que vivia ali na região da Babilônia, não é? Na cidade de Ur, dos caldeus, ou mais especificamente, na Caldeia. E Deus, então, chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. O que acontece? Em obediência à voz do Senhor, Abraão sai. Né? E aí, irmãos, Abraão começa a peregrinar. Percorre toda a Palestina, vai morar um tempo no Egito, volta do Egito, vai para lá, volta para cá, vai para acolá. E a gente observa como Abraão peregrinou, e na expectativa de que Deus cumprisse a promessa. Porque lá em Gênesis capítulo 12, Deus já havia dito para Abraão, né? Abençoarei a tua descendência, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão passou por toda essa peregrinação e não via a promessa de Deus sendo cumprida, irmãos. E então, quando nós chegamos na narrativa do capítulo 15 de Gênesis, Abraão chega para Deus e diz assim: Senhor, eu tenho aqui o meu servo, Eliezer, né? Vou fazer dele o meu herdeiro. Mas aí o Senhor diz para Abraão: não, vai ser, o seu herdeiro vai ser aquele que nasce de ti, né? Vai vir de você. Aí Deus tira Abraão de dentro da tenda e diz assim: Abraão, olhe aí para o céu e conte as estrelas, se é que podes. Tão numerosa será a tua descendência. Aí o texto diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. É interessante observar que a teologia messiânica do Antigo Testamento nos mostra, irmãos, que é na figura do descendente que Deus resgata a humanidade. Não é? Então, a fé de Abraão, ela não é diferente da nossa. Abraão creu que de sua descendência viria um resgatador. E hoje nós cremos que da descendência de Abraão veio um resgatador. E ele morreu na cruz do Calvário, irmãos, para nos substituir, para nos resgatar. Então, Abraão é figura central no argumento de Paulo. Por quê? Abraão, irmãos, é alguém que viveu antes da lei e antes da circuncisão. Ou seja, ele foi aceito por Deus sem lei e sem circuncisão. Isso é determinante para toda a argumentação de Paulo daqui por diante, né? O exemplo de Abraão, portanto, testifica que Deus aceita o homem pela fé. Abraão, pecador, passa a ser justo pela participação de Deus na sua vida. Vem a palavra da promessa para Abraão, e Abraão olha para as estrelas e crê.
por crer, Deus acredita justiça ao seu servo e o aceita. Isso quer dizer que o homem só pode estar bem com Deus pelo dom da fé. O justo desse mundo não é aquele que produz justiça. Porque, como nós já falamos várias vezes, as nossas obras de justiça não passam de trapos da imundícia. Mas o homem precisa se agarrar com toda firmeza à justiça que Deus promove em Jesus Cristo. A justiça que Deus confere na pessoa do nosso Redentor. Veja agora como o argumento de Paulo prossegue. Versículo de número 4, ele diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Paulo agora procura ensinar o que significa acreditar. No versículo 3 ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. O recebimento dos honorários de alguém é depositado em sua conta e assim a pessoa passa a ter crédito. Geralmente uma pessoa tem um número de conta associado, ao seu emprego e o empregador deposita na conta do empregado seu salário depois de um mês de trabalho. Quando concluímos um trabalho, esperamos que o empregador nos pague, Isso é lógico. Se ele não pagar, o que acontece? Ele fica em dívida, Ele fica nos devendo 1 mês, 2, 3 meses de salário. Nós trabalhamos, irmãos, e aquilo que o patrão faz não é um favor. O que o patrão faz é o pagamento de uma dívida. Se não pagar, o empregador ele fica em dívida com o empregado. O que Paulo quer dizer é que isso não ocorre na justificação. Eu não trabalho para Deus para que Deus fique em dívida comigo. Porque o meu trabalho não satisfaz Deus da maneira que Ele se agrada, da maneira que Ele exige. Veja aí versículo 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, irmãos, essa questão de trabalho para receber salário não se aplica à justificação. Deus não fica em dívida com ninguém. Até porque, irmãos, nenhum homem pode trabalhar dentro das perfeitas exigências divinas. Por isso, a salvação não é um pagamento. Deus não fica em dívida com ninguém. Mas a salvação, irmãos, é um dom, é um presente pelo qual não trabalhamos. É um presente que nos advém da cruz, daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Assim, quando depositamos fé em Deus, isso nos é acreditado como justiça. E Deus então aplica uma justiça gratuita nas nossas vidas. A fé, portanto, irmãos, é o meio pelo qual nós somos declarados justos. É o meio pelo qual Deus nos aceita. É o meio pelo qual nós gozamos paz com Ele. Justificados, pois temos paz com Deus. Podemos andar na sua presença de acordo com aquilo que Ele fez e não de acordo com aquilo que nós fazemos ou estabelecemos. Portanto, o exemplo de Abraão comprova que Deus aceita o homem pela fé. É pela graça. É por amor a cada um de nós que Deus providencia salvação e vida eterna. Agora, a justificação também é comprovada, irmãos, pelo exemplo de Davi. Interessante, a partir do versículo 6, veja aí o que diz a palavra de Deus. Davi diz a mesma coisa. Aí, interessante.
Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Depois de citar o exemplo de Abraão, Paulo agora considera o rei Davi. Irmãos, é importante a gente considerar aqui o seguinte: aquilo que Paulo ensina, Davi já ensinava há séculos antes. Está nos Salmos, né? Está na palavra de Deus, muitos anos antes. Paulo demonstra assim que seu ensino não é novo, mas já estava revelado claramente nas Escrituras do Antigo Testamento. Já estava lá, né? E a palavra de Deus vem testificando ao longo dos séculos que o homem é aceito por Deus pela fé. Tá bom? E aí ele faz a citação do Salmo 32, viu, irmãos? Salmo 32, versículos 1 e 2, que são aí os versículos 7 e 8 do capítulo 4 de Romanos. É bom a gente também lembrar que a história de Davi é uma confirmação, assim como a de Abraão, fundamental da justificação gratuita. Vamos lembrar e recordar um pouco da vida de Davi? As Escrituras nos dizem, irmãos, que em algum momento do governo do rei, o exército sai para a guerra. Mas Davi fica, não vai com o seu exército, né? E ele começa, portanto, a andar em seu palácio. Andando pelo seu palácio, ele então contempla uma mulher bonita tomando banho. O que ele faz? Convoca aquela mulher ao seu palácio, se deita com ela e depois a manda embora. Passa um tempo, irmãos, a mulher chega e diz assim: olha, estou grávida, o que fazer? Davi então manda uma carta pedindo para que o marido dela, Urias, volte da guerra. Urias volta da guerra. Davi faz de tudo, irmãos, para que aquele homem se deite com Batseba, e não acontece. Os irmãos já conhecem a história, né? Faz de tudo. E então Davi tem a grande ideia, manda uma cartinha para Joabe dizendo assim: olha, põe Urias na parte mais difícil da guerra, a fim de que ele morra. Depois, o que aconteceu? O homem morre em batalha, e Davi pode então tomar Batseba por mulher e ir atrás para o seu harém. Achando que estava tranquilo, sossegado, né, pelo que fez, como rei e pelo poder que tinha nas mãos, um dia chega o profeta Natã com uma parábola. Os irmãos sabem da história, né? Agora, irmãos, interessante a ação de Davi, né? Pequei contra o Senhor. Pequei contra o meu Deus. E no pó, irmão, se arrependeu. Depois daquilo, Davi escreveu 2 salmos muito conhecidos. O Salmo 51, né? E também o Salmo 32. E os 2 primeiros versículos do Salmo 32 está escrito o seguinte: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Davi está falando de quê aí? A gente pode incluir aqui assassinato, né? A gente pode incluir aqui mentira, pode incluir aqui o que também? Complô, formação de quadrilha com Joabe, adultério, né? E aí vai. Mas o bonito, irmãos, é que quem disse, né, que Deus não pode perdoar mediante arrependimento, né? Deus é bondoso, é misericordioso. Então ele cita: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz ou bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui.
Esses versículos não mencionam nada de obra. Davi não fez nada para que Deus o aceitasse. Ele simplesmente se quebrantou na presença de Deus, em arrependimento suplicou perdão, e Deus então o conferiu. E assim que ele teve o perdão de Deus nas mãos, pôde com júbilo gritar: como é feliz o homem a quem o Senhor não atribui culpa. O ponto principal enfatizado aqui é que o perdão outorgado e experimentado foi resultado, irmãos, não de obra humana, mas da graça divina na vida de Davi. Nesse aspecto, Davi e Abraão têm algo em comum. Ambos são recebedores, né, do favor divino. Por que essas duas figuras? Elas são as figuras centrais no plano da promessa. As figuras centrais. Deus promete um descendente a Abraão, mas também promete um descendente a Davi. E diz que esse descendente sentará no seu trono para sempre. Não é? São figuras importantes aqui na argumentação paulina. Entretanto, Davi está pensando não só no perdão que ele mesmo recebeu. As suas próprias palavras revelam, irmãos, a inclusão em sua bem-aventurança de todos quantos receberam uma bênção semelhante. Ele diz aí: como são felizes aqueles, né, que têm suas transgressões perdoadas. Portanto, o exemplo de Davi comprova uma aceitação absolutamente gratuita. É pela graça, pela fé no descendente, pela fé no filho de Abraão, pela fé no filho de Davi. O que fica para a gente aqui como lição, né? Como aplicação para as nossas vidas cristãs? A primeira é a seguinte, irmãos: a justiça que Deus deposita em nossa conta para a nossa salvação nos vem não como dívida, mas como dádiva. É um dom de Deus. Fique certo que Deus não te deve nada. Deus não me deve nada. A salvação e qualquer outro benefício, irmãos, nos são dados pela graça. E é uma afronta exigir alguma coisa de Deus. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo em muitos lugares, nos arraiais evangélicos, né? As pessoas exigindo as coisas de Deus. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu não aconselho os irmãos a pedir o que é seu, não, né? Porque o que é seu é um inferno. O que é meu é um inferno, né? E as pessoas com afronta ficam exigindo coisas de Deus. Deus fica obrigado a fazer as coisas hoje em dia, irmãos. Isso é absolutamente uma afronta a Ele. Devemos lembrar que é pela sua graça, que é pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua intervenção, pela sua assistência, que Ele nos salva. Por isso é que Ele deve ser glorificado. Por isso é que Ele deve ser exaltado, agradecido no nosso meio, né? Outra coisa, em segundo lugar, enquanto o ser humano achar que Deus lhe deve alguma coisa, a salvação não pode acontecer. Cristo não veio para justos. Cristo veio para pecadores. O homem precisa entender que a salvação é um dom, um presente gracioso para o seu deleite eterno. É um dom, é um presente, é algo que Deus nos dá gratuitamente. E nós não podemos fazer nada em troca daquilo que Ele fez por nós. E em terceiro lugar, não é pelo fato que a salvação é pela graça que vamos viver agora de maneira displicente.
Hoje à tarde, nós fomos fazer um trabalho evangelístico e Flávio citou um texto em Tito. E o texto diz claramente que Deus nos regenerou, não pelo que nós fazemos, nem pelas nossas obras, mas Ele convocou um povo para si, zeloso de boas obras. Então, Deus nos justifica, Deus credita a nossa conta justiça e nos aceita para as obras que de antemão Ele tem preparado para nós. E hoje nós andamos nessas obras em gratidão por tamanha salvação. E em gratidão por tamanha salvação, precisamos com alegria servir a Deus e viver para Ele. Deus nos resgatou, nos comprou com alto preço para Ele, não para nós. Não é pelo fato que fomos salvos pela graça que agora vamos viver de qualquer forma. Não. Agora é que vamos viver para a glória de Deus, né? E para satisfazer o seu nome. Nunca nos esqueçamos, irmãos, é pela fé que somos salvos e é pela fé que confirmamos a lei, né? A lei nos leva para Cristo a fim de sermos redimidos e Cristo, por sua vez, nos leva à lei para satisfazer plenamente a vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus venha nos socorrer em ocasião oportuna. Vamos orar? Depois da oração, eu tenho aqui alguns avisos para os irmãos e assim caminhamos para a conclusão. Querido Deus e Pai, te bendizemos por tão grande salvação. Te agradecemos pelo dom da vida eterna que o Senhor nos otorgou e que hoje nós experimentamos. Te agradecemos pela fé que há em Jesus Cristo, porque por meio dela, ó Deus, o Senhor nos acredita justiça. E por meio dessa justiça que provém de Ti mesmo, é que somos aceitos, é que podemos andar na Tua presença, tendo a certeza de que quando partirmos daqui, seremos recebidos, ó Deus, na eternidade. E assim, ó Deus, estaremos para sempre contigo, também na presença do Teu Filho Jesus Cristo. Eu te agradeço pela verdade das Escrituras, que é tão empolgante, nos traz tanta alegria, refrigério e regozijo. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus. Como somos felizes, pois temos o perdão dos pecados em nossas mãos. É nisso que consiste a nossa felicidade, por isso andamos na Tua presença com gratidão, para servir ao Senhor dentro da vontade de Deus. Eu te agradeço mais essa vez por essa noite de culto, em que nós, Igreja de Deus, celebramos o Teu nome. Fortaleça-nos, nos encoraje, ó Deus, para que continuemos servindo no Teu reino. E assista a cada irmão que veio essa noite. Supra-lhes cada necessidade e ajude-os, ó Deus, com boa mão. Esperamos no Senhor e na força do Teu poder. Por isso, com gratidão, oramos em nome de Jesus Cristo.